Olá, touro, seja bem-vindo ao canal. Nós vamos aqui fazer o teu jogo da mandala para o mês de abril. A mandala, eu utilizo os 4 elementos: a, que representa a mente; fogo, movimento; terra, relações; água, espaço e emoções. E entre cada elemento eu também retiro uma carta e tem uma energia final. Então vamos ver aqui o que o tarô tem para revelar para vocês no mês de abril. Mente, 9 de paus; fogo, 3 de paus; terra, imperador; água, 9 de espadas, energia final. E para cada elemento, eu também retiro uma manifestação e uma sustentação, né? Então, aqui é a sustentação e manifestação. Na mente saiu o 9 de paus. Então, aqui eu vejo que parece que no mês de abril a mente está um tanto quanto sobrecarregada, então você está colocando limites aí no que você deve se preocupar ou não. E outra coisa, você lidando de maneira diferente com os seus desafios, né, com coisas que são difíceis para você, né, então, você tentando lidar de uma maneira mais leve, né, porque como você está tentando meio que, descarregar um pouco esse peso, eh então você lida melhor com os desafios, fica mais leve lidar com o desafio, sabe. Então assim, eu vejo que no mês de abril você procura priorizar, né, é como se você fizesse uma listinha aí do qual que é a urgência de resolver, né, e qual que não é tanta urgência, o que não é problema seu, sabe. É isso que faz, retirar um pouco desse peso, no sentido de que se isso não é problema meu, cara, eu não vou resolver, eu não preciso resolver. E o que sustenta esse 9 de paus é a estrela. E eu vejo aqui que é justamente isso de iluminar para poder tirar esse sobrepeso que está na mente, essa preocupação, às vezes preocupação em excesso, né? Apesar de que aqui, ó, o 9 de espada saiu aqui no espaço, né? Que fala dessa questão da preocupação e tudo mais, mas vejo aqui que essa sobrecarga vem de coisas que não é problema seu. E a estrela vai iluminar esses pontinhos, sabe, de que você precisa, tipo, deixar para lá, sabe, que não é problema seu. E aí você vai saber priorizar, né, se priorizar, priorizar coisas que são suas. E aí se manifesta a força. E a força que eu vejo que é muito, conseguir fazer esse movimento de não se preocupar com o problema do outro, né, porque às vezes são pessoas queridas, às vezes são pessoas muito próximas, e acaba se envolvendo demais com o problema do outro. Então, a força vem para manifestar esse não envolvimento, ter esse impulso de poder começar esses novos movimentos na mente, de não se preocupar, não se sobrecarregar, né. E me vem aqui muito que pode ser também coisas de, sobrecarrega de muito trabalho, sabe, você fazendo muita coisa, fazendo o que é do outro, entende?
e aí acaba a mente se sobrecarregando. Mas aí vem a força para fazer esse movimento do tipo, olha, delegar, né, delegar o que que não é seu. E aí, no movimento 3 no fogo, movimento 3 de paus, né, então, eh, eu vejo que é muito reflexo de não querer se sobrecarregar. Vem essa coisa do movimento do tipo, vou parar para pensar, analisar, saber quais são os pilares que eu vou colocar neste meu movimento, se é com serenidade, com saciedade, com equilíbrio, para também não se sobrecarregar nas questões do seu comportamento do dia a dia, né. E às vezes também, eh fazer coisas que depois vão te gerar consequências não muito boas, sabe. Então, esse, essa iluminação aqui da estrela acabou também refletindo na questão do movimento, do tipo, eh, vou parar para pensar, mesmo com uma mente um pouquinho sobrecarregada, eh, eu vou parar, pensar, analisar para não fazer besteira, sabe. E aí, o que sustenta o 3 de paus veio o 3 de materiais, que é o 3 de ouros, né. Eh, e é justamente isso de você prestar atenção em como que você faz as coisas. Aqui me vem muito isso de como você faz para não poder parece que prestando mais atenção nos detalhes, né, de como que você faz, como que você está seguindo, como que você está agindo, nas situações, né. E o 3 de paus aqui também fala muito de você ser estratégico, sabe. Pensar em cada situação e cada situação você vai agir de uma forma diferente, né. Mesmo que seja, vamos dar um exemplo, lidando com pessoas, aí você pode lidar com amizade, lidar com pessoas da família, lidar com pessoas no trabalho. Tá vendo que a situação pode ser parecida, que é lidar com pessoas, mas com cada uma você vai lidar de uma forma diferente, você vai se comportar de forma diferente. Então aqui, ó, esse 3 de ouros me fala muito desses detalhes, de como que você vai lidar com cada pessoa. E aí se manifesta o 8 de copas. Sabe que você vê novos horizontes, né? E aí você vai, em direção a esse novo horizonte, sabe? Eh, com esse objetivo de se comportar, de se movimentar de uma forma diferente, sabe. Talvez isso aqui foi até importante, essa mente meio sobrecarregada, foi até importante para você enxergar certas coisas do tipo, quais que são os seus limites, e aí isso reflete no seu comportamento do tipo, eh, eu não quero, eh me comportar de uma forma que traga algum malefício de forma consciente, sabe. Então, prestando bastante atenção. E aí você começa a caminhar de uma forma diferente aqui, sabe, nesse 8 de copas. E olha que legal, entre o ar e o fogo veio justamente o 6 de espadas, você indo para novas águas, né. E aí não é de qualquer jeito, é espadas, né, então tem essa coisa da lógica, da razão, né. Então você percebeu aqui, ó, que precisa colocar limites, né. E aí uma mente mais clara, eh, com menos, sabe quando tem muito pensamento, compulsivo, sabe, muita coisa ao mesmo tempo. Quando você acalma essa mente, tudo clareia, né, então tudo fica de uma forma diferente. E a mesma coisa no teu movimento aqui, né, como você está prestando atenção de como você estrutura o seu movimento, você está indo para novas águas. E aí combina muito com esse 8 de copas, né, indo para novos horizontes. Você conseguindo enxergar coisas diferentes.
Só vou tomar uma aguinha aqui, gente, porque a boca deu uma secada. No Terra veio o Imperador. Eh, então aqui, mais uma vez, eu vejo que essa mente mais clara aqui, com essa estrela, você também começa a se comportar de uma forma diferente nas relações. Você administrando muito melhor, né? E o imperador fala também de estratégia, o 4 fala também de você estruturar muito bem, né? Eh, então, aqui você administrando muito bem as suas relações. E aí não é somente relações com as pessoas, né, como falei aqui, amizade, no trabalho, família, mas pode ser questão do financeiro, e aí é você com você mesma, saúde, você com você mesmo, entende? Então, se você precisa melhorar algo, vamos supor, saúde, né, questão de saúde, você vai conseguir esse mês de abril. Parece que você vai traçar um plano, traçar a estratégia e aí, executar. Se você está precisando, assim, de ter uma conversa um tanto quanto difícil com alguém, é um bom momento, né. O imperador sabe ser bastante estratégico, se comunicar, conversar, entende? E aí, o que que sustenta, olha que legal, a justiça, o que sustenta o imperador vê a justiça, né. Então, eh, quando você estrutura muito bem as suas relações, a coisa fica justa. E aí eu acho que não fica justo somente para você, fica justo para o outro também, sabe. Porque aí não, olha que legal, não sobrecarrega ninguém, nem você nem o outro, né, então fica aquela coisa mais justa. E aí o que que se manifesta? O 6 de espadas. Realmente aí, ó, touro, indo para novas águas, né. Então aqui me vem que se manifesta uma forma diferente de se relacionar, né, de você interagir. Tá mais estratégico, tá mais estruturado, tá mais justo, sabe, para você mesmo e para o outro, como eu disse, né. Então, eh parece que tá bem diferente do que era, sabe aquela coisa de, querer agradar todo mundo, né, então acho que no mês de abril vai parar um pouco com isso, você vai saber pontuar muito bem as coisas para as pessoas e para você mesma também, touro. E aí entre o fogo e o elemento terra veio o as de copas, né, então, eh a abundância, né, esse as aqui de copas fala muito da questão da abundância e o as fala muito de início, né, então aqui, ó, você iniciou passos novos, novos horizontes e aqui também as relações, você tá, interagindo de forma diferente e isso vai ser bastante rico para você, sabe. Vai ser material, parece assim, de autoconhecimento para você mesmo. Porque como você está experienciando passos novos, você vai perceber o que que vai dar certo, o que que não vai dar, né. Então, é ir experienciar e ver o que que dá certo ou não. E a mesma coisa aqui, né, das atitudes das relações aí no cotidiano. Como, está com uma forma nova em abril, é também ver o que que vai dar certo ou não, né, como que as pessoas vão reagir. E assim, se você for dar limites às pessoas, já aviso que pode ser que algumas vão dar um certo chiliquinho, né, porque as pessoas que não têm limite e a gente resolve, né, colocar lá e falar: "Olha, daqui para cá não", costumam dar um certo chilique, né. No espaço, no elemento água, veio o 9 de espadas, né. E aqui eu vejo que como você está
iniciando, né, novos comportamentos, interagindo de uma forma diferente, não querendo se sobrecarregar, como eu falei aqui, se não é problema seu, né, você tá retirando o corpinho fora, pode ter essa preocupação que eu falei aqui de querer, agradar o outro, né, de desagradar o outro, né, essa preocupação de o que que as pessoas vão pensar, né, porque muitas vezes o medo de não tentar é achar que o que que as pessoas vão achar, né, eh, mas cada um vai achar o que aprendeu, né, experienciou durante a vida, né. E aí isso não é problema seu, é não ficar preocupado com isso, né. E também a preocupação de se vai dar certo ou não. Será que esse passo que eu estou dando aqui vai dar certo? Será que se eu botar um limite aqui, se eu resolver este desafio de uma forma diferente, vai dar certo? Só vai saber se tentar, entende? E se der muito certo, né, porque eu acho muito engraçado que, normalmente, as pessoas pensam o pior, né. Bora pensar o melhor e se der muito certo, certo pra caramba, e aí, né? Então, eh é não deixar, né, a ansiedade, o medo, né, te bloquear aqui e não permitir que você siga adiante, né, vá para as novas águas, né. Saiu 2 seis de espadas. E o que que, sustenta o 9 de espadas? A musa de materiais. E aqui nesse baralho, a musa representa o rei, né. Então, olha que legal, tem uma energia aqui de prosperidade, desses novos passos, esses novos padrões, novas interações, ser muito próspero para você. Então vá, tenha a coragem aqui, ó, de atravessar a ponte e ver o resultado do outro lado, sabe? Porque é bem provável que o resultado seja muito bom, né? Tem a sustentação do rei. E aqui me vem muito que assim, você tem todo um ambiente e ferramenta propício para poder fazer, dar esses novos passos, né. Então vai, faça. E aí se manifesta, ó, 10 de ouros. Então, olha, se você tiver a coragem de atravessar a ponte, de ir, seguir firme e forte, cara, vai vir isso, a felicidade, a satisfação. E eu falo aqui que pode ser que não seja exatamente o resultado que você esperava. É claro que pode ser melhor ainda, né? Mas isso vai te dar uma satisfação. Porque sabe aquela coisa de: "Olha, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fui, experienciei", sabe. E isso também vai te dar satisfação de ter tentado, de ter experienciado, né. Eu acho que o resultado vai dar bom, né, porque tem o rei e tem o 10 de ouros como o resultado, então é bem provável que seja satisfatório para você. Entre o elemento terra e o elemento água veio o 5 de copas. Então, aqui eu vejo que, eh, para você, né, fazer essas novas interações aqui de uma forma bem estruturada, e o imperador eu vejo que vem com uma certa firmeza, sabe? Eh e para você fazer isso, olha, tem que abrir mão de certas coisas. E aí, esse abrir mão de certas coisas vai trazer um certo luto para você, né. Vamos se dizer que com esse novo posicionamento, algumas pessoas podem se afastar de você, né. E aí, se as pessoas não estão compreendendo, eh esse novo posicionamento, que é uma coisa que vai ser sadio para você, né, vai ser justo, né, olha aqui, eh, então que deixe ir, né. Mas aí isso vai te trazer um luto, né. E aqui o que eu falei da questão de querer agradar muito, né, e ver se não vai dar essa coisa de
não dar certo, né, o medo de não dar certo, né. Então, abrir mão dessas coisas, desse tipo de pensamento para você poder seguir, né. E olha, tem 2 taças em pé, eu gosto muito de pensar pelo lado positivo. Olha, tem 2 taças em pé, então você está fazendo a sua parte, continua, se isso está te fazendo bem, continua, continua. E aí, no final, entre a água e o ar, veio o 10 de espadas. Então, touro, vai vai morrer muita coisa, né? Seja crenças, né, que já não, pensamentos que te bloqueiam, que te estagnam, que não deixam você ir para frente, né? Movimentos que não estavam sendo saudáveis, relações que não estavam sendo saudáveis. Então, assim, eu acho bacana. Você vai passar pelo luto, mas me parece que você vai deixar ir, sabe. Vai chegar um momento que vai falar: "Não dá mais, não dá mais". E o bom que o 10, né, é justamente esse final. Então, assim, não vejo que você vai ficar muito tempo nesse luto aqui, sabe. Porque já veio o 9, já veio o 10 em seguida. Então, assim, eh você não vai ficar muito nessa questão aqui da preocupação, desse luto não, porque você vai falar: "Cara, deixa aí, deixa aí". E olha que legal, no final da leitura veio o hierofante, sabedoria, né. Olha, então, eu acho que nesse aprendizado todo aqui que você vai ter em abril, no final, eh, vai te trazer muita sabedoria, experiência, conhecimento, sabe. E vai ser muito bom para você, porque a carta de bloqueio veio a estrela, né, então você sabendo equilibrar, né, a estrela aqui, né, um pezinho na água, um pezinho na terra, com sabedoria, você vai brilhar. Olha aqui, as 2 cartas da estrela, né, então vai brilhar. Então aqui eu acho que é o medo de não fazer todo esse movimento aqui que você fez, né, na mente, comportamento, relações, no teu espaço, né, e aí é não ter medo de brilhar, porque no final das contas isso vai te trazer muita sabedoria, muito conhecimento, muita experiência, e vai dar bom, viu, touro. Então é isso, essas foram as suas energias para o mês de abril. Desejo a todos boas reflexões, gratidão pela confiança e até a próxima.